quem quisesse aprender, chegava, né? Vinha aqui olhar no que ele está fazendo para aprender a fazer, né? Hoje já muita coisa não pode fazer, né? Derrubar uma madeira, fazer uma canoa, não pode, né? É só remo, vai ali, arria o cerco ali, já vem pra casa já. Pra mim hoje em dia é o melhor ponto, jeito de pescaria é isso daí. E é muito maravilhoso a natureza que Deus deixou. A cultura é uma coisa que sempre tem que ser trazido. Cultura não é eu que invento. Cultura é uma coisa que eu aproveito de alguém que veio trazendo. O efeito que eu tenho disso é apenas experiência. Eu tenho 22 netos. Ainda não teve um que dissesse, vovó, me ensina que eu quero aprender. Eu estou habituado nisso aí, eu acredito que não vou parar, porque não tem como. Dá um pouco de trabalho a vida aqui, mas a gente vai vivendo, né? E estava acabando, né? As pessoas antigas que faziam já pararam com esse trabalho. A plantação toda a vida foi aqui, nós vivíamos só da plantação. Plantavam arroz, plantavam mandioca, faziam uma farinha. Ah, é um pouco complicado, viu? Ela dá muito trabalho. Porque tem que preparar a terra, primeiramente, é claro, e daí planta, dá umas 3 carpição, carpina ela, e aí quando ela está madura, a gente tira ela, traz. Vivia da lavoura, tempo do meu pai, não tinha emprego, não tinha outra ajuda, né? Todo mundo vivia da planta, da lavoura. Então, aí a pessoa vão no mato, escolhem cortar arroz que eles sabem, do arroz, para feijão, para mandioca. A roça, a gente fazia uma roça daquele lugar, aquele ano, outro ano já fazia no outra parte, né? Para não fazer só num lugar só que não dá. Isso é uma tradição que é feito na manual. A prática que a gente tem é de fazer manual. Então, por fazer manual, ela sai uma mercadoria muito melhor do que fabricado. Então, eu acho que se fabricar ela não sai uma farinha de primeira. E assim ela sai uma farinha especial porque ela é natural, né? Ela dá sempre desigual, né? No lado que tem mais adubo, ela dá maior. No lado que tem menos adubo, ela dá menor. E, em geral, mais ou menos uma base de 2 kg por pé. Qual a diferença da mandioca? É que tem umas, a mandioca brava é só para farinha. E essa aqui serve para a gente comer, que é da mansa, e serve para fazer farinha também.
Vai ter que raspar, lavar. Aí, depois disso aí vai pro relador. Aí o relador moe ela, a gente pega a imprensa, seca, volta novamente pro relador. Aí do relador sai e vai para a peneira, vai peneirar. Daí da peneira passa pro forno. Pra que tem que colocar mais fogo? É por causa que quando tá secando, não pode pôr no fogo, tem que tirar, né? Senão queima. Sabe pela quentura da massa no forno. Quando a massa está bem quente, com certeza que o forno está no ponto bom. Se tá pouco fogo, a massa esfria. Aí não vai demorar muito para torrar a farinha. Sabe que está no ponto? Como que é? É quando ela põe no dente assim, ela faz um barulhinho bem pururuquinho. Fica bem torrada. Eu acho que está no ponto. Ela não está torradinha, ela está mole ainda, então ela não está seca ainda. Ela fica bem sequinha aí que ela está boa. O polvilho, depois que a gente joga no fundo da caixa, do caixote onde cai a água da mandioca, que a gente espreme ela para secar, aí cai a água e logo em seguida a gente joga fora a água, fica o polvilho. Aí esse polvilho vai para o forno, é lavado antes, aí vai para o forno para secar, peneirar, e aí fica feito o polvilho, o legítimo polvilho. Nós estamos aposentados, aí nós fazemos alguma farinha para comer, lá um dia plantamos um feijãozinho também, mas agora não plantamos mais feijão porque já estamos de idade, não temos mais força dele. Mas a mandioca sempre a gente planta. Faz a farinhinha ainda. A gente aqui faz biju, faz bolo de mandioca, tem muita coisa que faz, viu, com ela. Corujinha que tu me chama, né? Fazia farinha, vendia também, vendia 50 quilos também, sacada, farinha, né? Vendia peixe seco também, te matava o peixe, vendia. Marisco também, a gente fazia assim, o marisco assim, enxadinho na corda, assim, pacotinho para vender também. Que antes era com tudo mais simples, hoje é mais moderno. Antes era na roda, de rodar, aquela roda antiga lá. Hoje não, hoje é motor que funciona. Tinha aquele parafuso lá da prensa. Hoje é macaco, a gente enxuga a massa no macaco. Aquele vasilhame ali de colocar farinha, deve ter uns 200 anos. Que quando meu avô, eu conheci meu avô, já existia. Então deve ter uma coisa muito antiga. É uma madeira chamada canela. Canela preta. A farinha é muito difícil de você hoje colocar no mercado. Porque ela custa muito caro, fica muito caro. Então o mercado hoje está com preço lá embaixo. Se você fizer uma grande quantidade, o preço no mercado, cada vez que você tiver mais, é mais barato. E essa farinha que a gente faz manual, a gente vende ainda num preço razoável que não dá para perder. Só que, futuramente, é sempre aquilo. O lavrador trabalha e fica na mesma, né? Dia a dia eu pescava de dia.
De dia, já chegava meio-dia, chegava 1h, chegava, almoçava, descansava um bocadinho, saía para pescar à noite de novo, camarão. E depois que eu parei de pescar camarão, aí fiquei só trabalhando com cerco, só com cerco, só com cerco. Sempre vivi do mar, né? Sempre com o cerco, nenhum tipo de pesca, só o cerco fixo, né? Eu morava no Cardoso, do Cardoso para cá, faz uns 40 anos que vim para cá. Mas só trabalho na pesca também. Cortar taquara, tecer, comprar arame, cortar moirão, afincar, mergulhar, para amarrar no fundo, porque não pode deixar só encostado, porque se deixar encostado abre e o peixe sai, né? E assim por diante. Para mim a melhor moda de pescaria que tem é esse daí do cerco. A gente põe a taquara aqui e fica tecendo aqui, aqui. Fica tecendo aqui. Quando acaba até lá, a gente pega e desce aqui para baixo. Põe outra taquara de novo, é a mesma coisa, vai tecendo, vai tecendo, vai tecendo. É assim, ó. Primeiro se tece tudo, o cerco, conforme a malha, tudo. Aí depois está tudo pronto, aí vai assentar, vai pôr, se capanar no fundo, tudo é com esse mergulho. Você já traz o cerco pronto de lá, panada, tudo feito. Chega ali é só para sentar. Isso aqui não é por metro, é por braça. Dá 3 braças de esteira cada. Uma esteira dessa dá 3 braças. Precisa 4 esteiras dessa para dar 12 braças para um cerco. Braça é esse aqui, ó. A braça é uma braça da gente aqui. Meu filho, que foi vendo eu fazer, foi aprendendo. De um vai passando para outro. Então eu fui seguindo, né, meu pai, e desde pequeno, igual eu falei, ele fazia cercos grandes, eu pegava os restos que sobravam do cerco dele e fazia cercos menores. Aqui tem 2 portas, olha. Essa porta aqui, essa aqui que eu estou fazendo aqui, a porta, vamos dizer que seja aqui. O peixe dá a volta no cerco, dá a volta, passa aqui, vem para cá, fica rodeando a vida inteira. Não sai. O cerco é grande, né? Tem vários tamanhos. Qualquer coisinha errada que faz, coisa de 2 centímetros que você faz errado, ou você não pega nada, ou entra o peixe, mas escapa tudo, assim. Aí está o cerco tudo completo. A casa de peixe, gancho e espia. Está tudo prontinho já. Aí é só chegar e esperar a maré para fincar os moirão e arriar a casa de peixe. Daqui 1 hora, 2 horas vai começar a encher. Ela vai encher todos os canais aqui. E para tirar o peixe ela tem que estar parada. Não importa se na maré alta ou na maré baixa, mas tem que estar parada. Senão eu não consigo passar a rede lá dentro. A correnteza levanta a rede e os peixes escapam por baixo. É capaz, com a força da maré, o peixe bater e fura o cerco. Porque o peixe fura o taquara de sair. Na maré, tudo a lua que manda. Quando a maré cresce, tudo. Agora tem maré de quarto, já a maré é mais pequena. Tem maré de lua, a maré é mais grande também. Quando ela nasce, tipo, lá embaixo, que ela está nascendo lá, então antes, se a maré está cheia, ela vai parar essa maré só quando ela estiver aqui no meio. Então se eu estou em casa, né, eu preciso tirar o peixe, a maré tem que estar parada. Então eu olho lá, a lua ainda tá por aqui no meio. Eu sei que ela vai demorar ainda, tipo, umas 2 horas para ela chegar aqui. Então eu espero lá, nem venho para esperar. A gente olha para o céu e vê a lua. Igual no mês de maio, abril, então quando dá esse vento este, a maré cresce mais do que agora, quando dá esse este. Quando dá esse este, a maré cresce mais quando dá o leste. Mas esse tempo frio, mais a maré cresce. É conforme a lua também, né? Agora, o que acontece de vez em quando é que dá uma tempestade, um vento sul, assim, uma tempestade. Daí se a maré está vazando agora, se dá um vento sul, uma tempestade, ela começa a encher. Daí o que aconteceu? Vai inverter tudo. Daí ela fica maré arruinada, que fala. Daí tem que esperar uns
5 dias, 1 semana para ela entrar no ritmo de novo. Se for uma lua cheia, maré boa, aí dá para pescar. Agora se não for, a maré estiver arruinada, também não dá, fica ruim. E a lua é não só para tirar o peixe, como para cortar uma madeira. Se eu cortar uma madeira na crescente, eu vou pôr ali na água, no cerco, ela vai durar o quê? 3 meses só, na crescente. Se eu cortar na minguante, daí ela já dura 8 meses, até 1 ano. Mas às vezes ele dá aquela, no crescente, se corta a madeira, ele dá aquela pomilha, tudo, já no minguante já não dá. Taquara, tudo para seco, tem que cortar no minguante. Tem umas marés, umas luas que eu tenho que respeitar. Outros pescadores já que pescam com outras atividades já depende de uma outra lua, né? Agora nós vamos tirar, despescar o cerco. Quer ver só? É assim. Quando a tainha está boiada, faz isso aqui, ó. Põe bem na cabeça dela e levanta. Quando está boiadinha a tainha, ó. Tá aqui assim, a tainha põe na cabeça, esse laço fecha. Para que serve isso? E às vezes eu vou tirar um peixe quando não quer passar a rede, para comer, tira com isso aqui. É, dos 5 anos para cá que ele está me ajudando, 5 ou 6 anos. Mas era só eu com a mulher que despescava o cerco, tinha o peixe do cerco, tudo. Agora que está me ajudando, agora que ele mestreia o cerco, mergulha, põe empanada. E só mais ajuda mais a tecer, só tecer o cerco mais agora. Eu fico com o cerco o ano todo, eu só mudo a malha do cerco. Tipo agora, é época de tainha, então eu aumento uma malha, faço uma malha maior para as tainhas pequenas escaparem, né? Que a tainha tem que ter 35 centímetros para pegar ela. Daí no verão, como é Paraty, ele não cresce mais do que 30 centímetros, então eu já faço uma malha menor para pegar Paraty. Varia de acordo com a época do ano. No verão eu pego mais Paraty, robalo, pescada, variedade, salteira, peixe-espada. O forte é o Paraty, que eu chego a pegar 500 quilos por dia no verão. Ele começa em outubro e vai até março. Daí começou a esfriada, já entra a tainha. De abril até setembro, daí a tainha. É um peixe bom para vender porque eu pego tudo vivo e eu demoro no máximo 20 minutos para ir daqui na cidade, então chega tudo vivo, entendeu? Então enquanto pescadores que saem para o mar, às vezes ficam 1 semana, 10 dias pescando, quando chega o peixe já está meio mole, meio velho, né, no gelo já. E o peixe de cerco não, nem põe gelo, chega tudo vivo. Então para vender até ele chega a pagar até mais caro o peixe de cerco do que de rei.
gosta. Tem um golfinho que é 14 anos, né, que eu acostumei ele, dar peixe para ele. Eu pego, ele apareceu pequenininho, e eu pegava os peixinhos pequenos que eu jogo para crescer, que eu pego e jogava, e ele ia lá e comia, né, uns 10 metros assim do cerco. Também o lote do peixe, passando, a lote da tainha, ele bate no lote do peixe, o peixe encosta nesse peixe e vai pro cerco. Ele que joga mais o peixe no cerco eu boto. O cardume está passando, ele vai lá e, como ele é sozinho, ele tem que usar o cerco ali para fechar um cardume para ele comer. E ele acaba jogando os cardumes lá dentro para mim. A natureza pra gente é muito bom. Não pode desmatar essas coisas. Então é muito bom. Tem que conservar a natureza. Por que você acha que tem que conservar a natureza? Você começa a cortar muito mato, tudo vai acabando, tudo. Então tem que reservar a natureza que é mais melhor. Pequeno eu ia juntar manjuba para catar os malhados, entende? E tirar caranguejo também, marisco. Essa é que nós fazia quando era pequeno. E até hoje tiro caranguejo também, né? Tem que, né, colocar a bota, a roupa mesmo do mangue, próprio para o mangue, e pega a canoa, atravessa o lago, e lá passa o óleo, o remédio, né, contra o mosquito, e ali a gente começa a andar no mangue, procurando o buraco e tirando. Esse é o processo que a gente depois tem que pegar, lavar o caranguejo, para depois fazer negócio com ele, vender. E é o ganha-pão da gente também, né? Eu tiro, quando eu vou tirar assim, é 5 dúzias, 4 dúzias. Às vezes até umas 10 dúzias já cheguei já a tirar. Tipo uma tradição, né? Vem do mais velho já, antigo. Então a gente vai por esse caminho mesmo. Quando a maré sobe no mangue, já não dá para pegar mais. Aqui não dá para ver o buraco, né, onde que ele está, a toca dele, né? Onde ele está ali que a gente vai pegar ele, não dá para ver, porque a maré passou do buraco do caranguejo, não dá para ver mais. E a gente pisa, a água fica escura, por causa do lodo, né, do lodo, e não dá, aí que não dá para ver mesmo. Eu só conheço 3 tipos de caranguejo, né? É esse que eu acabei de tirar, de mostrar, e goiamu, que é maior, e aratuca, né? Aratuca já é um caranguejinho pequenininho. A pegada dele, né? A pegada do caranguejo, né? É tipo a pegada assim, né? Quanto maior a pegada, maior o caranguejo. Tem época assim que é proibido o caranguejo, porque ele sai a casalar, né, que chama. Então essa época aí é proibido.
A natureza é bom, né? Dá mantimento para nós. E a gente vive dela, né? Da natureza. A gente respeita a natureza e também vive dela. Meu sonho é um emprego, né? Na verdade, a gente não quer desfrutar da natureza, mas é obrigado a desfrutar, né? Você sabe por que é que eu gosto da cultura? Porque cultura não fui eu que inventei. A cultura foi alguém que me ensinou, principalmente os meus pais. Minha relação com meus pais foi tudo bem fácil. Ele era muito religioso, meu pai e minha mãe eram muito religiosos demais. Eles me ensinaram num bom caminho que estou vivendo até hoje. Com meu pai e com a minha mãe eu cuidava de lavoura. Mas depois casamos, fiquemos sempre cuidando na lavoura, sempre. Sempre cuidava. Mas eu fazia parto, levei 32 anos fazendo parto. Se nós não tiver família constituída, nós podemos saber que a extravagância social vai acontecer. Tinha parto que eu fazia aqui e depois, como era difícil, eu cortava o que não dava certo, cortava com a tesoura e ia levar em Cananéia. E aqui mesmo, quase todas essas crianças mais velhas, tudo, fui eu que fiz o parto da mulher. Antigamente não vinha ninguém para o médico, né? Quando ia para o médico era gente que já estava prestes a morto. Quando eles ficavam ruins depois que ganhavam, eu tinha o capim, ainda tem um pezinho ali, o capim de parto que eles diziam, eles já arrumaram, porque eu usava muito, né? Eles diziam, não, senhora, não tem capim de parto, porque eu tenho hemorragia, qualquer mulher, nem que não fosse ganhar. Mas ficavam com hemorragia, já iam em casa. Eles levavam, faziam, davam um banho neles, na barriga, não molhavam o pé e nem para cima, só faziam ali na barriga. E tomava um copo. Aquele instantinho parava. Esse é o capim de parto que eles chamavam. Eu não sei do nome do capim. O povo plantava na porta para fazer enfeite, sabe? E não tinha mulher quase que ficasse ruim na minha mão. Não tinha. Porque vinha uma mulher de idade e me explicava, minha avó, me explicava, olha, assim, assim, assim. Eu aprendia. E as outras não queriam aprender. Mas eles levavam 3 dias no quarto. Eu não deixava eles saírem sem ir o útero no lugar. E eu que teimava de sair, que ganhava a criança, passava no outro dia, já estava arrumando o armário, já estava arrumando o guarda-roupa, as coisas. Eles nunca ficaram bons. Todos eles cuidavam dessas coisas, porque eles eram obrigados, tudo que tinha família era obrigado a usar o remédio caseiro, porque não tinha remédio de farmácia. Eu fazia o purgante de barereçô, era folha de hortelã, era minha butitana, adunzinha que tinha ali. Tudo de cabecinha assim, cabecinha roxa, esse era bem amarelo. O remédio era caseiro, tudo ele fazia. O remédio era caseiro. Então eu fazia purgante, rosa branca, fazia purgante e punha óleo de riço. Um vidrinho de óleo de riço e punha para fazer o purgante para eles. Este aqui é Nhabutitana, Nhabutitana. Este é varereçô. E para que serve eles? Serve para gripe, serve para fazer o purgante que eu fazia. E para que você fazia esse purgante? Para endireitar o corpo da mulher, para ficar normal. Quando chegasse a parar o corpo, que estava com muita saúde, hemorragia, ele parava o corpo deles. Eu endireitava com esse purgante que fazia. Aí minha mulher disse, ela está morta, mas vamos fazer um purgante para ela. Aí pegou dessa árvore aí,
essa cabecinha aí, relou um pouco e fez um purgado para a menina. Fez um purgado para a menina tomou, dali umas 2 horas e levantou-se. A criança estava com verme, eles traziam para mim benzer. Aí eu fazia o benzimento. Jesus Cristo, quando pelo mundo andou, muito sofreu pelos pecadores. Passou rio, ribeirão e mares. Assim fazei passar o verme desta criança, que desça pelo pé, que não desça nem suba, que fique sossegado na barriga. Amém. Hoje, qualquer coisa, ele vai para a farmácia. Qualquer coisa, vamos para o médico. Então, o povo já não liga de aprender nada, né? Eu tenho 22 netos, ainda não teve um que dissesse, vovó, me ensina que eu quero aprender. A filha aí faz tudo, esse negócio de balaio, de apá, de esse cestinho, tudo ela faz, essa filha daqui. Essa chama-se Isildinha. Ela mora aqui nessa casa. Ela faz. Até está fazendo para vender, estavam pagando ela por mês para fazer em cada lugar um pouco. Dar aula para as crianças, mas é que ninguém quis. Ela largou. Como que eu posso aprender o que um professor sabe se eu estou no primeiro ano? Eu não posso aprender o que um professor tem, né? Então eu tenho que passar por esse caminho até chegar lá, não é mesmo? Então, as panelas, a gente vai no sítio, né? É Jairê. 35 quilômetros daqui de Iguape. A gente vai lá, retira o barro, traz, depois amassa, tem que bater o barro para deixar ele macio. Daí depois a gente começa a trabalhar, né? Faz as panelas. Toda a forma é feita com um rolinho. Tudo que a gente vai começar, a gente começa com o rolinho. Então, eu estava assim em casa, meio parada, e aí uma amiga me convidou para mim participar aqui de um grupo que seria montado para resgate de uma cultura na cidade de Iguape. E estava acabando, né? As pessoas antigas que faziam já pararam com esse trabalho. Eu aprendi com a dona Benedita. É uma senhora que hoje já tem mais de 70 anos, que ela morava no Jairê. Agora ela não mora mais lá. Por enquanto ainda não tem outras pessoas que quisessem, né, que trabalhar com as panelas. As peças são uma diferente da outra. Nunca sai igual. Sempre uma diferente da outra. E cada dia mais a gente quer aprender mais coisas e fazer mais coisas. Muito bom. Nossa, é uma terapia, é uma delícia. A gente deu continuidade com essas panelas porque a gente precisa também da renda, né? Uma renda, a gente também pode conciliar bem o serviço com a casa e com o trabalho do artesanato. É um trabalho que não é fácil. A queima é difícil. É legal você moldar, você fazer, né, a panela. Mas na hora da queima já é um pouquinho mais difícil, porque você tem que ficar no calor do fogo, é bem cansativo. Pra gente, pra mim principalmente, é bom esse trabalho. A gente faz cofrinho, faz pratos, moquequeira, travessa, tigelas, chaleiras, tudo, cumbuca, oratório, o que aparecer a gente vai fazendo, vai cada dia mais criando mais, tendo mais ideia e fazendo mais coisas. Então, as panelas são usadas assim para cozinhar, para fazer peixe, né, paeja. A panela aberta, grande, é para fazer paeja, e tem a de feijoada também, que é para fazer a feijoada com as cumbucas, vem com as cumbucas, né? E tem travessa, que também vai ao forno, pode se pôr no micro-ondas, tanto vai no micro-ondas como vai no fogão de gás normal.
Ela tá toda rústica. Aí quando passa a pedra, vai dando brilho. Tem que passar nela todinha, por dentro e por fora. Ó, ela ficou lisinha. A diferença dela sem lixar, sem polir. Olha, toda rústica. Eu quero continuar, né, fazendo essas panelas e conseguir, assim, um espaço melhor para a gente trabalhar, né, porque nós estamos com um problema de forno, né. Tipo, a gente quer ter um cantinho, assim, por exemplo, aqui é meu ateliê e já logo o forno, né, que daí a gente pode queimar à noite, qualquer hora, assim. E aqui a gente tem que trabalhar só de dia, não dá para trabalhar à noite. A gente não pode ficar só com a panela de barro, né? Então, se a gente quer vender, a gente tem que inventar ter outras ideias, fazer outras coisas diferentes. E daí, se você não vende a panelinha, você vai vender o forninho, você vai vender o oratório, vai vender as cumbucas, as chaleiras, faz tudo. Mas o legal mesmo é as panelas, né? Que é a tradicional, que é a panela, o caldeirão, que é a panela de feijoada. Ele aguenta a caloria. O outro barro já tem que ser uma queima mais lenta. Tipo, aquela nossa queima é muito louca, assim, né? Você faz aquela brasa, joga as toras, daí você põe as peças em cima e deixa lá. E se for uma outra argila, ela não vai aguentar. Você vai pôr lá, na hora vai estourar tudo. Elas têm que ser impermeabilizadas, né? Quando a gente retira do fogo, queima, né? Algumas horas, umas 8 horas mais ou menos de queima. Daí a gente retira do fogo bem quente e bate a resina, que é um chá do jacatirão. É uma árvore da Mata Atlântica, né? Que a gente retira a casca, cozinha, faz um chá e tira a peça quente do forno e vai batendo com uma vassourinha. Bate com a vassourinha para ela ficar pretinha, para impermeabilizar e para evitar vazamento. Mas aqui não, elas já são queimadas, elas já estão prontas. Só chegar em casa, lavou lavadinho com uma esponja macia, você já pode pôr no fogo e cozinhar. Então aqui a gente queima as nossas peças, né? No forno, aqui é o forno. E a casa foi o prefeito que doou pra gente, né? O espaço aqui, a prefeitura que doou. Mas aí com os vândalos vieram aqui, os rapazes, você sabe quem, que foram quebraram o telhado, quebraram a porta e hoje a gente está aqui queimando sem telhado, né, no tempo, aí quando chove já tem problema, né, com chuva, assim, já está queimando aqui. Aí a gente precisa, assim, de um espaço melhor para estar trabalhando, por isso que, né, nosso sonho é, assim, conseguir um espaço melhor, né. Eu quero, né, assim, ter um lugar melhor para a gente trabalhar, né, com o forno do lado, que agora está complicado para a gente queimar, que a gente não pode queimar aqui, porque a fumaça atrapalha a vizinhança. Então, ter o nosso ateliê e já do lado o forno. E aumentar o grupo, né? Por mais pessoas para trabalhar com a gente. Nós não somos mais daquele tempo que quando alguém não podia andar, ele pedia alguém que empurrasse. E quem é empurrado não anda, ele cai. Ele fez por conta dele mesmo. Ele ia para o mato, cortar aqueles toquinhos de pau assim, com um facãozinho, né? Ia cavocando, fazendo aquelas canoinhas, aquelas coisinhas pequenininhas. Mas muito mal feito, demais. Foi crescendo, foi pondo aquilo na cabeça, na ideia, né? Mas ele fez por conta dele, não aprendeu com ninguém. E a vassoura foi a mesma coisa. Ele ia para o mato, puxar aquele cio de cipó e ia tecendo as coisas assim. Depois viu que aquilo ia ser bom para ele, né? Com certeza, né? E continuou fazendo por conta dele mesmo. Quando ele nasceu, ele parecia que era um... A gente não pensava que ele ia ser assim mudo, né? Porque ele tinha o pescocinho dele, era tudo mole, assim, via só caindo.
Aí a gente fez esse remédio simpatia, né? Aí pôs no pescocinho dele, aí melhorou o pescocinho dele. Mas depois ele foi crescendo, a gente não percebia que ele ia se mudo, né? Que a única pessoa que faz bem feito é ele, né? Aqui. E os outros fazem, mas fazem assim tudo... Sim, não fazem, não capricham para fazer, né? Pode fazer umas 3 vassouras por dia, ele faz. Tendo a timbopeva em casa, né? Agora, sendo para ir buscar no mato, ele não faz. Timbopeva é no pau também, ele dá de cima para baixo. Ele não, o timbopeva não dá de baixo para cima na madeira, né? Então ele vai no mato, ele acha aqueles paus que está carregado de timbopeva, aí puxa para baixo e cai. Mas ele, toda a vida ele foi um rapaz forte, né? Toda a vida ele foi um rapaz forte, ele nunca ficou doente, a doença dele é isso, por causa dele ser assim, mudo, né? Ó, da timbopeva é a vassoura, o chapéu, esses balainhos, esses cestinhos, os rapazinhos que ele fazia, mas agora não tem. E da madeira ele faz outras coisas, faz canoa, faz colher, faz garfo, faz faca, faz barquinho, faz peixe. Para fazer a vassoura e a timbopeva. E para fazer a canoa, essas colheres é de madeira, né? Agora as canoas é de cacheta. Né? Cacheta é um pau mole, né? Assim. Agora o garfo e a faca é de brejoúva. A brejoúva é um pau de espinho que dá muito alto demais, dá aqueles cachos. A fruta dele é bom de comer, brejoúva. Ele derruba, tira tudo os espinhos com o facão, assim, do pau, né? E depois pega o machado e lasca, né? Depois ele começou a fazer, né? Aí perguntava, mas o Armando faz tal coisa? Eu digo, faz. Aí já encomendavam para ele aquelas vassourinhas, aquelas barquinhas, aquelas canoinhas, né? Aí ele ia fazendo, ia vendendo, ia fazendo, ia vendendo, né? Depois ele ficou assim, continuou aumentando para frente. E agora está... Faz por conta dele mesmo. Eu trabalho na igreja, São Luís Gonzaga. O padroeiro daqui do Ariri é São Luís Gonzaga. A igrejinha dali do Ariri não era aquela igreja, era uma igrejinha assim pequenininha, coberta com sapê, sabe aquele sapê? Conhece sapê, né? Qual é o meu sonho? O meu sonho... Meu sonho é daqui para minha mais velhice é viver bem, né? Estudar mais, viver bem. E aprender mais, fazer as coisas. Cuidar do meu filho até o fim da minha vida. Porque eu penso que se eu morrer, fica esse meu filho sozinho no mundo sofrendo, né? Não tem quem cuide dele. Desde que era criança, né? Com meus 7 anos, né? A minha tendência era trabalhar em madeira, né? Fazer as coisas, eu fazia cabo de ferramenta, já comecei assim com cabo de ferramenta, fazia para minha mãe cabo de faca, cabo de podão, essas coisas assim, né? Fui começando assim, né? A Rebeca que me ensinou foi um homem chamado Ângelo Arves, que ele era amigo do meu pai, era companheiro de pescaria. Então quando ele saía pescar, eu era novinho ainda, tinha medo de pegar na ferramenta dele.
Quando eles saíam pescar, eu pegava na rabeca dele, começava a lixar, que eu até aprendi. Aí quando eu estava com 9 anos, né? 8, 9 anos, passou um avião. Passou um avião, eu comecei a olhar no avião. É muito devagar aquele avião primeiro, né? Bem devagar, dava para ver tudo, né? Tá, a letra dele, né? Se via tudo, né? Então, eu tentei fazer um, né? Peguei, depois que o avião foi embora, peguei na força do meu pai e fui fazer um. Saímos da cidade. Olha aqui minha bagunça, aqui, ó. Essa aqui é a original, porque hoje nós estamos fazendo, ele está fazendo a de aro, que é igual a viola. Aquela lá já é diferente dessa daqui. Essa daqui é uma madeira só, é uma tora só, aberto no meio, tira as duas partes dela, ela é uma madeira só. Essa parte aqui, esse braço, tudo faz parte de uma madeira só. É só trabalhar desse meio aqui, é cavocado, deixado na grossurinha exata, só fecha esta parte só. Ó, esta aqui é em forma. Ó, esta aqui não precisa forma. É igual a viola o trabalho dela. Aqui, essa linha é posto aqui, né, tirada da madeira. Aí fecha os dois lados, esta fecha os dois lados, tanto essa parte de baixo como a de cima. E essa aqui não, essa aqui só fecha uma parte só. Essa é a histórica. A rebeca de coxo é esculpido, que nem este aqui, né? Faz a rebeca assim, né? Depois cavoca. Cavoca. Não é com este aro aqui. Cavoca ela bem cavocado. Depois faz o tampo e o fundo, é a mesma coisa da outra de aro. Inclusive essa forma é do meu avô ainda. Ele morreu com... Ele faleceu com 80 anos de idade e ele deixou a forma. Então, como ele me ensinou a fazer e eu aprendi a fazer com ele, eu guardei, né? Porque tinha que guardar, né? Ó, eu ponho e aqui eu vou trabalhando, vou batendo com o formão. Tem, colocar aqui, né? Colocar o braço dela aqui, que é esse aqui, que é esta parte aqui, é separado. Primeiro faz esse, coloca aqui, depois tirar esse lateral dela na madeira. Nossa, tudo na pranha, tirar no facão, na pranha, para ele fazer esse formato aqui. Aí ela fica aqui de 10 a 15 dias pegando o jeito, para daí começar a fechar ela. Primeira era mutirão, né? A pessoa ia na sexta-feira já, né? Para amanhecer lá, né? Então na sexta-feira à noite jantava o fato do porco com arroz, né? Tudo aquele povo, né? E no outro dia que era começava o mutirão de manhã. Né? Esse fandango, ele tinha uma serventia, você precisa de ver a serventia que esse fandango tinha. O fandango dava bom quando a gente podia fazer roça, assim, que nem roçar para plantar arroz, cavar chão para fazer roça de mandioca, porque a gente tinha aquela possibilidade de fazer a roça, então eu convidava o povo para vir, né, para a gente se juntar para a gente fazer a roça e fazer o fandango. Mas hoje em dia a gente não pode fazer mais a roça, né? Eu sei dizer que lotava 30, 40 pessoas no mutirão. E vinha tudo aquele povo, cada um quem com machado, quem com foice, quem com enxada, quem ia para a roça cavar ia com a enxada, quem ia roçar ia com a foice. Quem ia derrubar ia com machado. Então, na hora do meio-dia, vinham em casa, almoçavam e tornavam a ir para a roça outra vez, cada um no seu ofício. Chega tudo meio-dia ali, toma um café gordo, né? E sai para o serviço trabalhar, né? Aí, chegava à noite, todo mundo tomava seu banho ali pelas 6 horas e voava no fandango. Até 8 horas do outro dia. Era pago com o fandango.
tomar cuidado que a formação do jovem do tempo ele seja baseado na vida, para que essa vida continue na vida do jovem até a velhice. Não é assim? A pessoa que quiser aprender tem que vir, né? Nós não queremos aprender, nós não vimos na escola para aprender. Também são eles, né? Querem aprender, que tem que vir aqui. Quando eu pego na viola, primeiro eu pego no braço. Primeiro eu peço licença para depois saber o que eu faço. Para ver se a sorte tinha, se ganhava algum dinheiro. Cai no jogo da lampadinha. Eu nunca ganhei um prêmio, ai no jogo da loteria. Ai não gostou da raspadinha, pois é um joguinho que avicia, seja velho, seja moço, está raspando tudo.